Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos gravar mais uma questão de história do vestibular Unicamp 2022, né, para o ingresso agora em 2022. E hoje nós vamos gravar a questão 71 da prova SZ. Então vamos lá ver o que está falando nessa questão. Novamente, né, gente? A gente tem uma informação aqui, um documento para a gente estar analisando, que é um documento textual. Esse, no caso, é um trecho de um texto, tempo presente e usos do passado. Já nos dá uma dicasinha sobre o que ele vai estar tratando, né? Que é sobre essa questão de apropriações do passado pelo presente, né? De eventos, ressignificações, interpretações de eventos que aconteceram no passado pelo tempo presente. Então a gente já sabe que a gente vai pensar aquela questão que a gente já discutiu em outras questões também, né, de outros vestibulares, que é a questão da temporalidade, né, que é bem importante para a história, de quando a gente analisa um documento, quantas temporalidades que a gente consegue identificar presentes naquele texto, tá? E então vamos lá, vamos ler o texto, o documento aqui, vamos discutir um pouquinho e depois a gente vê as alternativas. Então, bora lá. É uma tarefa difícil realizar um diagnóstico do tempo presente. Definir o presente como época. Os marcos canônicos, geralmente de natureza política, variam sabidamente a gosto das experiências nacionais. Na França, na Península Ibérica e no Brasil, o marco que define o início da história contemporânea é a Revolução Francesa. Na Alemanha e na Inglaterra, o historiador que se dedica à história contemporânea trabalha preferencialmente com eventos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Contemporânea, na Rússia, é a história posterior a 1918. Na Itália, por sua vez, trata-se do período que advém após o Congresso de Viena, de 1814 a 1815. Então, o que esse trechinho está trazendo para a gente pensar, né? Ele começa já dizendo para a gente que definir o tempo presente, né? Pensar sobre esse tempo presente, traz algumas dificuldades se a gente pensar até da perspectiva, né, do historiador, da construção do conhecimento histórico. Mas ele nos traz mais questões, né? Ele nos traz que quando a gente está analisando esse tempo, e características aí, principalmente dessa escolha, né, de marcos cronológicos, numa perspectiva de uma conformação, ou de uma formação, ou de uma ressignificação de identidades nacionais, de experiências nacionais, ou da construção mesmo de estados, né? A escolha que se faz em determinados lugares desses marcos podem ser alteradas. E podem ser alteradas porque é difícil realmente a gente pensar uma história que englobe, né, com marcos aí definidos que sejam possíveis de ser usados em todos os lugares. Então, alguns recortes podem estar conectados, né, com características próprias de alguns lugares, mas não é exatamente isso que ele está destacando para a gente, né? O que ele destaca é a escolhas políticas, né, para a construção também desses marcos, colaborando aí algumas narrativas ou algumas construções de nações, identidades nacionais, de estados, né, de narrativas que, de certa forma, dialogam com o que aqueles estados contam ou querem contar sobre si, tá? E daí ele destaca, por exemplo, essa questão da Revolução Francesa na França como algo marcador ali da história contemporânea, isso também sendo utilizado ali no Brasil, na Península Ibérica, né? Para a gente isso está muito conectado à Revolução Francesa, né, e as suas consequências com o processo depois de independência, então como um marco importante para essa narrativa que se constrói, né, e que se consolida do Brasil como um Brasil independente, vinculado ali a essas ideias, a circulação dessas ideias e dos eventos da Revolução Francesa, né, na Alemanha, na Inglaterra, colocando como a Segunda Guerra, como um marco ali dessa história contemporânea, pelos seus impactos que tem na sociedade, pelo que se defende ou se ressignifica após o final dessa Segunda Guerra, né, a Rússia, a questão da Revolução Russa, na Itália, então,
após o Congresso de Viena, com o fim dessa expansão napoleônica, né? Então ele traz para a gente pensar sobre essa questão, sobre a escolha dos marcos, que esses marcos não são universais, né? Porque embora você possa ter eventos que tenham uma significação para vários países, mas as escolhas que se fazem podem ser de eventos diferentes, porque o impacto naquela sociedade, ou mesmo a leitura que se faz da construção daquela história daquele país, desloca esses marcos, né? Acho que no caso da Alemanha ali fica bem significativo, né? Você vai ter ali toda uma construção de uma identidade a partir ali do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é isso que a questão está trazendo para a gente pensar, a escolha desses marcos e como que essas escolhas estão relacionadas também com características da construção desses estados, desses países e das narrativas, né, que se conta sobre essas histórias, tá? Então, vamos ver as alternativas e daí a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá, então. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que, letra A, o recorte temporal da história contemporânea é natural e consensual entre as civilizações ocidentais e resume o que podemos definir como história do tempo presente. Bom, essa alternativa tem várias coisas equivocadas, né? Como ele já está trazendo para a gente alguns marcos dessa história contemporânea, e se a gente pensar ali, Revolução Francesa, Segunda Guerra, não é história do tempo presente, né, gente? História do tempo presente é uma coisa muito mais próxima a gente, né? Eventos ali que aconteceram há muito pouco tempo, né? Que são bem próximos a gente. Então, história contemporânea e história do tempo presente não representam a mesma coisa, tá? Esse já é um ponto importante para a gente colocar, tá? Outra coisa, o texto fala isso pra gente, né? Essas escolhas não são naturais, elas estão conectadas com as suas consequências para uma determinada sociedade e como essa sociedade também, esse país vai ler e vai querer contar essas experiências históricas. Então, não é natural e nem é consensual, tá? Essa ficava bem clara no texto, porque no texto ele nos fala dessas diferenças, né? Se a gente ficasse às vezes um pouco confuso com essa questão da história do tempo presente, história contemporânea, mas pelo menos essa questão de que os marcos não são consensuais, né? Eles estão conectados com interesses, com objetivos políticos e com a própria forma como se quer contar a história desse país, com as consequências desses eventos que são escolhidos, né? Isso estava bem claro no texto. Então, essa alternativa está bem errada, tá? Vamos para a letra B. Experiências traumáticas marcadas, por exemplo, pelas duas grandes guerras mundiais definem nossa experiência do tempo presente e delimitam o início da história contemporânea. Essa tem a mesma questão da alternativa anterior, né? Essa confusão entre esses conceitos de história do tempo presente e de história contemporânea, né? Que as palavras, às vezes, podem trazer ali alguma confusão para o aluno, né? Mas história contemporânea, embora tenha esse nome de contemporânea, a gente sempre, aqui no Brasil, costuma utilizar como marco, como falou o texto mesmo, a Revolução Francesa. Então, é uma história que tem 2 séculos. Se a gente pensar ali no marco de 1789, né, da queda da Bastilha, ali desses marcos que são escolhidos ali como o início da Revolução Francesa, né? Então, não é algo tão próximo da gente. Ao contrário da história contemporânea, que muitas vezes são eventos que estão acontecendo ou que aconteceram há pouco tempo, né, mas que a gente não tem ainda, às vezes, todos os documentos acessíveis, né, que a gente consegue inferir, fazer colocações por meio de pesquisa do que a gente tem disponível, a gente consegue analisar, já colocar questões, né, é algo que a história vem trabalhando também mais recentemente, né? Por bastante tempo se falava que a história tinha que ter um distanciamento. Hoje em dia a gente já tem laboratórios de história do tempo presente, pesquisas, bastante pesquisas, né, que trazem essa questão de que é possível sim analisar o tempo presente, mas que são coisas que estão acontecendo. Então você não tem todo o domínio sobre as suas consequências ainda, mas você consegue sim analisar e produzir um conhecimento, uma interpretação sobre as informações que você já tem. Tá? Então, isso seria a história do tempo presente, uma coisa bem mais próxima do que a gente, alguns eventos que ainda estão ali tendo, digamos, as suas consequências em andamento, tá? Mas coisas mais recentes mesmo, mais próximas de quem está aqui produzindo a história. Talvez essa seja a forma mais fácil de explicar, né? São coisas próximas a quem está produzindo esse conhecimento histórico, tá bom?
Então, essa alternativa, tal qual a primeira, ela faz a confusão entre esses conceitos de história contemporânea e história do tempo presente, e está equivocada, tá? As balizas cronológicas, né? Os marcos cronológicos, o que baliza, né? As balizas cronológicas da história, que definem as periodizações usadas pelas grandes narrativas históricas e livros escolares, são de natureza política, variando de acordo com as experiências nacionais. Então é isso que o texto está trazendo para a gente, né? Essas experiências dos países, elas influenciam na escolha desses marcos, né? Não dá para você pegar grandes marcos e considerar que eles servem para analisar a história de qualquer lugar, países, estados, eles têm uma construção histórica própria. São duas coisas bem importantes para a gente pensar, né? Uma delas é que realmente alguns marcos não fazem sentido para alguns lugares, né? Então, nem todos os marcos, por mais que sejam grandes eventos, por exemplo, se a gente pensar a Revolução Francesa ou Segunda Guerra, mas não significa que eles tenham o mesmo impacto na história de todos os lugares, né? Então, a gente pode ter sim escolhas que fazem mais sentido para determinados lugares, tá bom? Então tem essa questão. E tem outra que é essa questão também, e tem outro ponto que é importante, que é a forma como esse país quer contar a sua história. Isso também pode acabar influenciando em alguns momentos, né? Então a gente pode ter uma alteração, um questionamento da escolha desses marcos por também questões de construção de uma identidade nacional ou da forma como você quer contar aquela história, tá bom? Então a letra C está bem correta. Vamos para a letra D. Os riscos de se construir narrativas múltiplas sobre a história do tempo presente tornam urgente uma revisão histórica que estabeleça balizas cronológicas universais da linearidade do tempo histórico. Essa alternativa, gente, ela tá bem errada, tá? Ela começa trazendo a dificuldade da escolha do que seria ali esse tempo presente, mas em momento nenhum ela tá falando que tem que ser, os marcos têm que ser iguais, que tem que ser os mesmos, né, para uma história universal. Pelo contrário, o texto nos traz essa ideia de que para você contar as histórias de diferentes nações, você precisa levar em consideração as experiências históricas desses países. E algumas dessas experiências maiores, consideradas aí grandes marcos, elas têm impacto diferente. Então, as escolhas também podem e devem ser alteradas para fazer mais sentido dentro da construção e de uma compreensão da história de determinados territórios. Não se trata de não contar essas outras histórias, mas da escolha desses marcos não ser exatamente as mesmas, tá? Então, essa alternativa tá bem errada. Então, essa era uma questão que discutia sobre isso, sobre a escolha desses marcos, desses grandes marcos da história, e que nos faz pensar também, então, quais seriam as escolhas para marcar esse tempo presente. Então, na verdade, é a questão que parte o texto, né? E daí nos traz para pensar sobre outras escolhas, tentando, então, entender por que elas podem se alterar, por que elas mudam, né? Dentro das experiências nacionais, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. E a gente se encontra em breve. Até a próxima!